Hora de escrever. Word aberto, caderno e caneta em mãos e... não sei por onde começar. Quantas vezes o bloqueio criativo não te travou na hora que você precisava escrever algo? Nesse vídeo vou te contar algumas causas do bloqueio criativo e o que você pode fazer para acabar com ele. Vamos lá então! E aí, Teller, Mauro Plastina aqui. Quantas vezes você já sofreu com bloqueio criativo ou bloqueio de escritor e perdeu prazos de envio ou mesmo motivação de escrever naquele dia ou semana? Muita gente coloca a culpa do bloqueio criativo na falta de inspiração no momento de escrita. Me desculpem essas pessoas, mas eu não acredito em inspiração. Cada vez que escuto isso, me parece que a pessoa senta em uma cadeira aguardando que sua musa sussurre a história que ele deve passar para o papel. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Escrever é um trabalho como qualquer outro e exige dedicação e cuidados. Com isso em mente, conseguimos citar algumas causas comuns para o bloqueio criativo, que não sejam a falta de inspiração. Em primeiro lugar, o perfeccionismo. Você não irá escrever sua melhor versão no primeiro esboço. Por isso, o nome é esboço. Não se preocupe em editar tudo que você está escrevendo. Apenas escreva e deixe para a etapa de edição para fazer as correções. Eu gosto de fazer edições cada vez que completo um capítulo. Assim consigo ir montando uma história mais linear e já ir refletindo sobre o que pode acontecer mais para frente. Para ajudar nessa parte de não editar, eu escrevo à mão. Assim não tem como apagar o que escrevi para ficar reescrevendo a mesma frase várias vezes. Se você ficar preso ao perfeccionismo, escrever à mão é uma boa ideia para você. Em segundo lugar, o medo de rejeição. Todos somos julgados o tempo todo. Você está me julgando agora mesmo enquanto assiste esse vídeo. Quando vamos comprar pão no mercado, somos julgados durante o caminho por pessoas que não gostaram da nossa roupa. Talvez você julgue a roupa das pessoas na rua. Pense nisso. Partindo da ideia de que somos julgados a todo momento, não faz diferença você escrever de um jeito ou de outro. Talvez te julguem até por você não estar escrevendo. Seja o herói da sua própria história. Se você conhece a jornada do herói, sabe do que eu estou falando, né? Saia do mundo comum, enfrente os desafios e se torne uma nova pessoa transformada, assim como as personagens que você está colocando na sua história. Suas ações serão julgadas, você escrevendo ou não. Mas caso escreva, talvez ajude pessoas através da sua escrita. Acho que esse risco vale a pena, não é? Então, bola pra frente. O terceiro item, o tema. Ao iniciar a escrita de uma nova história, talvez o problema não seja achar uma ideia para escrever, mas escolher uma ideia que você já tem para escrever. As diversas possibilidades podem te deixar paralisado. Minha sugestão? Anote todas em um caderno, um bloquinho, um documento de Google Docs e separe as que você já tem uma história vislumbrada na cabeça. Agora pegue essas e coloque a história dentro da estrutura de 3 atos. Incidente incitante, pontos de virada, clímax e assim por diante. A ideia que tiver a história mais bem estruturada nesse primeiro exercício pode ser a ideia a ser escrita em primeiro lugar. Tê-la já com uma estrutura formada pode te auxiliar muito durante a escrita. Com isso, vamos ao nosso quarto ponto, a estrutura. Seguindo a dica anterior, caso você tenha travado durante a escrita de uma história, volte à estrutura. Defina os atos da sua história e quais os pontos de virada. Com isso pronto, crie uma escaleta, definindo as cenas que levam de um ponto de virada ao outro. Com isso, na hora de escrever, você já saberá o caminho a seguir e o bloqueio será mais difícil de acontecer. O seu trabalho mesmo vai ser desenvolver a história e não pensar no que acontece em determinado momento. Mas, claro, não fique preso à estrutura que você criou. Começou a escrever e a história evoluiu para um caminho diferente? Refaça a estrutura, redesenhe as cenas. A história é sua e não há regras para sua criação. Vistos alguns problemas comuns que se tem ao escrever e como se pode resolvê-los, há algumas outras coisas que podem te ajudar a manter uma escrita mais consistente sem interrupções. Primeiro, desligue todas as distrações digitais. Às vezes não notamos, mas nosso celular nos notifica a todo momento por qualquer tipo de coisa. O WhatsApp no computador manda sinais de vida de tempos em tempos. Tudo isso atrapalha enquanto você tenta escrever. Deixe tudo fora de alcance ou desligado. Se você escreve direto no computador, evite ficar com a internet ligada.
Se precisa procurar algo, pegue um momento para pesquisas depois de escrever o que precisa ser escrito. Isso ajudará muito a te manter firme e sem bloqueios. Defina também horário e local de escrever. A palavra rotina dá calafrios em algumas pessoas, relacionando-a com algo ruim e tedioso. Mas essa rotina pode auxiliar a sua criação. Ter um local e horário ou dia fixo para escrever faz com que seu cérebro esteja ciente que aquele momento e aquele lugar é tempo de focar e criar. Ter uma rotina é como treinar seu corpo e subconsciente para serem seus parceiros na escrita. Assim, a batalha contra o bloqueio criativo ganha ainda mais aliados. Outra coisa que você pode fazer é ir para a rua. Pode ser apenas um passeio em seu bairro, em um parque da cidade, ou mesmo uma viagem maior. Ter contato com o mundo auxilia na criação e a ter novas ideias. Pode não parecer, mas isso tem relação com o nosso próximo item. Realize tarefas simples. Limpar a casa, lavar a louça, tomar banho e sair para caminhar, como falei no item anterior. Tudo isso ajuda a desestressar o cérebro de alguma agonia que você pode estar tendo com um bloqueio. Essas pequenas tarefas costumam desfazer esses nós criativos e assim novos caminhos podem surgir para a sua história. Provavelmente você já teve ideias tomando banho ou dentro do ônibus, não é? É exatamente sobre isso que estou falando nesse item. Outra coisa é consumir cultura. Ouça música, veja filmes, leia livros de seus autores favoritos e jogue videogame. Consumir toda forma de arte auxilia a te deixar mais criativo e artístico e a te inspirar a fazer as suas próprias criações. Eu já tive trechos de músicas que me inspiraram a escrever histórias, palavras vistas em filmes que viraram um tema de contos, por exemplo. Como diria o escritor Austin Kleon, roube como um artista. E aí, gostou das dicas? Comente aqui embaixo as suas dificuldades com bloqueio criativo e se alguma técnica do vídeo te ajudou. Se tiver alguma dúvida sobre escrita e criação, pode comentar também que pode virar tema de um próximo vídeo do canal. E claro, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui. Boa escrita e até a próxima!